Beija-Flor agora, né? A hora de falar um pouco sobre a escola de Nilópolis. A Beija-Flor é uma coisa interessante falar da Beija-Flor. Falar de uma escola multicampeã, da escola que há mais tempo, né, e principalmente nessa era sambódromo, vem se perpetuando na parte alta da tabela, ora ganhando, ora brigando por título, mas sempre ali entre as campeãs. Essa escola teve um desfecho não muito legal em 2014, né? Após 22 anos aí consecutivos no grupo das campeãs, a Beija-Flor passou o ano de 2014, passou em branco sem conseguir uma vaga no G6, sem conseguir brigar diretamente pelas posições de cima. Isso se deu basicamente pela questão do enredo que a escola escolheu ano passado, que não agradou e que prejudicou bastante a escola na questão do seu desenvolvimento em todos os outros aspectos. No samba, na desenvoltura do enredo, no desenrolar, na criação visual, estética do enredo, foi muito prejudicada devido à fragilidade que o enredo trazia ano passado. E isso gerou uma espécie de revolução na Beija-Flor para voltar de onde ela acha que nunca deveria ter saído, né? E mostrar que está mais forte do que nunca. Para isso, a escola recorreu a algo que ela sempre faz muito bem, que são os enredos de temática africana, né? Mas, antes de a gente entrar um pouco no enredo, também a gente tem que lembrar o seguinte. Além disso, a Beija-Flor se comprometeu em mostrar aquilo que ela sempre nos mostrou e nos viciou, entre aspas, a ver nos desfiles de escola de samba, principalmente nos dela, que é uma comunidade muito aguerrida, muito forte, que canta a todo vapor, que é uma comunidade que se veste muito bem, uma comunidade que valoriza aquilo que utiliza, né, sabe da vida, da alma, aquele tipo de fantasia, a alegoria que ela está representando. O componente da Beija-Flor é algo diferenciado. E também sofreu muito em 2014, a gente percebeu isso na sua evolução, sua forma de desfilar, que não foi nem de longe aquilo que a gente está acostumado a ver de Beija-Flor. Né? E aí a Beija-Flor vai atrás desse enredo africano. Né? É óbvio que uma escola com a patente Beija-Flor de Nilópolis, uma escola com o know-how que a Beija-Flor tem, não vai errar duas vezes. Não vai cometer o mesmo erro duas vezes. Eu não duvido da capacidade de desfile da Beija-Flor para 2015. Eu não duvido que ela virá muito aguerrida, que a sua comunidade virá mais forte do que nunca. Né? Quesitos onde a Beija-Flor sempre foi muito bem como mestre de sala e porta-bandeira, samba, alegorias, vão vir mais caprichados do que nunca. Eu não duvido de nada disso. O que ainda me incomoda na Beija-Flor ainda é a forma de tratamento do enredo, da escolha desse enredo da Beija-Flor. Veja só, a Beija-Flor tem um processo de formulação de carnaval que tem dado certo há mais de 15 anos. Né? A escola está aí no topo, né? Muito no topo mesmo, há mais desde 1998, quando Laíla assumiu e criou esse formato de gerenciar carnaval, de criar carnaval com um grupo, né? Sempre ouvindo as ideias de todos e tentando trazer sempre o melhor para a escola. Lógico que com a palavra final sempre do Laíla. Acredito eu que está faltando um pouco de oxigenação nessa maneira Beija-Flor de fazer carnaval. Né? Deu muito certo, que ainda está dando certo, mas que já há algum
tempo, uns 3, 4 anos, tem apresentado algumas fragilidades, né? E a Beija-Flor ainda não conseguiu repor ou modificar as situações que apresentam essa fragilidade de forma à altura, para se manter ainda lá em cima. Já visto que quando você chega lá em cima, você não tem mais para onde ir, você continua ali ou cai. Né? Então a Beija-Flor ainda, mesmo com esse 7º lugar, que foi um tropeço, mas ainda é das grandes, das fortes, das que brigam. Né? Mas está encontrando dificuldade em oxigenar essa forma de fazer carnaval. E que forma é essa? É a forma que ela vem apresentando para a gente há alguns anos, e que nesse enredo sobre a África, que ela vem falar também em 2015, aparece essa maneira de novo. E é isso que me deixa um pouco temeroso com relação a Beija-Flor. Que maneira é essa? Você pega um ponto-chave para contar uma história, só que muitas vezes esse ponto-chave, a Beija-Flor transforma em base principal do seu enredo, só que muitas vezes esse ponto-chave não tem bagagem, não tem peso suficiente para segurar uma escola do tamanho de uma Beija-Flor, para segurar um desfile de escola de samba de uma Beija-Flor. Foi o que aconteceu com o Boni. Né? O Boni precisou de todo uma criação, de todo um respaldo da história da comunicação para que ele se introjetasse ali dentro daquele enredo e virasse um setor de desfile. Né? Então, quando você dá ao título do seu enredo o espaço para uma situação, né? No caso do Boni, e essa situação ela não é mais do que um ou dois setores da sua escola, né? Esse ponto de apoio ele não tem condições de ser enredo. Ele precisa de 3, 4, 5 situações que ocupam também 3, 4, 5 setores da escola para sustentar a sua presença ali naquele enredo. Então, fica difícil você entender a importância desse enredo, né, dentro da criação desse carnaval. De certa forma, foi o que aconteceu também com o Manga Larga. O Manga Larga, quando você veio chegar no Manga Larga, já estava no finzinho do desfile. Você viu tudo quanto é cavalo, você viu tudo quanto é história da humanidade através do cavalo, para poder chegar naquilo que estava realmente focado no enredo, no título do enredo. Poços de Caldas foi a mesma coisa. Poços de Caldas ficou restrito a um setor. Então, eu me pergunto algumas vezes, como é que a gente vai julgar a enredo da escola quando a principal base, a principal fonte de sustentação desse enredo, ela se resume a um ou dois setores da escola. Né? E o resto é história para alavancar esse setor. De certa forma, é o que acontece aqui com a África da Beija-Flor. Olha, a Beija-Flor, esse enredo nada mais é do que África. Em sumo, África. Né? Um griot conta a história, um olhar sobre a África e o despontar da Guiné Equatorial. E aí eu grifei esse Guiné Equatorial. Aí tem lá, caminhos sobre a trilha da nossa felicidade. Aí você começa a ver o desenvolvimento do enredo. Primeiro que a sinopse da Beija-Flor, ela parece uma tese de mestrado. De tão encorpada, de tão densa, de tão construída com fatos, bases históricas, né, com característica historicista mesmo, que mal dá para você tentar entender os segmentos, porque é um contexto didático mesmo, de livro mesmo, entendeu? Ali talvez a sinopse mais, digamos assim, formal que existe entre as que eu vi até agora é essa da Beija-Flor.
porque ela fala da África dentro daquilo que a gente conhece, né? O continente que dá origem a tudo, matriarcal, as riquezas, as savanas, aí entra para os invasores, a escravidão, o sonho de liberdade cortado pela raiz, e termina com uma grande mensagem de esperança, de fé e de perdão. Então, assim, é mais ou menos tudo aquilo que a gente já conhece de África. Não muda muita coisa. Eu não tenho nada contra o enredo ter características repetitivas. Já foi visto. Não importa. Dá pano para manga, dá carnaval, dá bom visual, dá bom espetáculo. Está dentro da minha ideologia de carnaval. O que eu cobro da Beija-Flor é a entrada dessa Guiné Equatorial dentro desse enredo. Essa entrada praticamente gratuita dentro do enredo. Porque o enredo, ele é África total. Ele nem sequer se preocupa em levar você a um direcionamento que você sai dessa África e vai encontrar uma Guiné. De repente aparece a Guiné no meio ali como do nada. Lá no sexto setor, você vai chegar lá e de repente vai estar lá a Guiné. Mas você vem seguindo um caminho da trilha africana no todo. Né? Então, foi muito gratuito. Né? Esse é o meu medo desse peso desse enredo. Aí a gente tentou ver aqui, dentro da sinopse, como seria essa divisão desse desfile. Então ele começa com a África mãe mesmo, a África rica no verde, nas florestas, nos animais, nos ritos. É aquela África ainda muito primitiva, muito até ecológica, né? Rica em natureza. Essa abertura da Beija-Flor. Em seguida, né, ele passa pelas riquezas do continente, rico em pedras, rico em cultura, rico em sabedoria, mas também em riquezas minerais no todo. Então passa por essa situação de riqueza da África como um continente rico, e não como um continente pobre que a gente conhece hoje. Né? E aí ele começa a falar da dizimação africana. Né? Quando os europeus se lançam ao mar para procurar novas rotas para as Índias, chegam à África e começam a invadir os territórios africanos, né? E dali colonizar e tentar oprimir o nativo daquele local. E é nesse momento que a Beija-Flor cita pela primeira vez o descobrimento da Guiné. Depois vem justamente a questão do europeu trazendo as suas características e colonizando aquilo e também tirando daquela terra o negro para ser escravizado em outros locais. Aí surgem as invasões, outros territórios são ocupados, né? Começa a se povoar a África com as culturas europeias que ali chegaram. É hora também a Beija-Flor, claro que qualquer enredo afro, a maioria deles tem pertinência em se falar de navio negreiro. A Beija-Flor vai trazer o momento em que os negros africanos são lançados ao mar e deixam o seu continente. Né? E aí é que surge, já no sexto setor da escola, a Guiné, enquanto característica do país. Né? Então veja como tem não gruda, não cola, não tem conexão. Você está falando da história da África no todo, de repente você... Guiné. É muito gratuito, é muito abrupto, é muito sem elo. Né? É como se de repente a gente estivesse falando da história das Américas e no sexto setor chegasse assim, o Chile é um país americano, vamos homenagear o Chile aqui. Tá? Por quê? Você está entendendo? Falta um elo de ligação. Por que Guiné? Por que a Guiné está aí? Só porque ela é um país africano? A Somália também é, Nigéria, Sudão. E aí?
faltou essa liga, certo? Então, entra aí a Guiné no sexto setor da Beija-Flor, e é tão frágil, nada contra a Guiné, nada contra que a Guiné merece uma homenagem. Não sou eu aqui que vou dizer que sim ou que não. Eu acho que tem problemas demais lá para ser resolvido para se brincar carnaval com Guiné. Mas não sou eu quem decido, não sou quem penso isso. Essa é uma opinião minha. Mas já que ela entrou, o que, ela tem para mostrar? Então, é tão frágil, é tão desconexo, que o próprio setor ele vem iguarias da Guiné e vai falar de temperos, sabores, enfim, forma de se vestir. Algo muito sutil demais, é leve demais, sem história, sem base para um carnaval tão encorpado de uma escola tão pesada como a Beija-Flor. E finda com o Elo Guiné-Brasil, que é outra situação que eu particularmente não vejo direcionado essas situações exclusivamente da Guiné, é do continente africano como um todo. Né? Então, acho que foi um pouco de forçação de barra dizer que é a Guiné que faz isso na África, juntamente com o Brasil. Até porque era de ligação entre a Guiné Equatorial e o Brasil, eu praticamente desconheço. E não é uma questão de ignorância, não é uma questão de falta de estudo, é porque realmente é de pouco acontecimento, para não dizer nenhum. Né? Porque a Beija-Flor achou algum aí. Né? Então, assim, a escola vai vir bonita, vai vir pesada, vai vir robusta. Tem samba bom, porque eu já ouvi os sambas da Beija-Flor, tenho os meus preferidos lá, mas tem essa deficiência no enredo. Se o enredo fosse só África, por África, ótimo. Por mais que a África passou 1.800 vezes nessa época, e daí? Agora, essa infiltração da Guiné, sem que nem porquê, deixa muito a desejar. Né? Isso, eu creio assim, que a Beija-Flor pode, de repente, ser prejudicado não só em enredo, mas também em evolução, em conjunto. Depende muito da visão do jurado a esse aspecto do enredo. Certo? Acho que a Beija-Flor vai vir muito melhor do que o que veio esse ano, até porque se vier pior, está na hora mesmo de modificar muita coisa lá dentro, se isso acontecer, mas creio que não vai acontecer. Agora, como eu falei lá no começo, precisa dar um oxigenado nessa forma de criar enredo, de se mostrar diferente? Precisa. Lembra da imperatriz histórica Brasil, colônia, Brasil, império? Chegou uma hora que esgotou e a imperatriz teve que buscar novos caminhos. A Beija-Flor também precisa ter esse trunfo de fazer algo diferente que saia desse elo. Né? Criar uma compensação para algo que ela quer falar que não tem tanto suporte quanto tem que. Certo? Acredito que a Beija-Flor vai estar de novo, de volta entre as grandes. Né? Não sei no lugar de quem, também não sei em qual posição, mas fica esse alerta com relação à questão desse enredo, que já está definido, não vai ter mais como voltar atrás, mas fica aí, olho aberto, vamos esperar para ver o que, é que vai acontecer. É isso aí, valeu.